Oi, 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 galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Eu vou nesse vídeo ensinar a vocês como que se calcula um tipo de concentração muito comum em provas, chamada de fração em quantidade de matéria, antigamente chamada de fração molar. Vou compartilhar com vocês aqui só um minutinho, por gentileza. Tá aí, fração em quantidade de matéria ou fração molar, que é a mesma coisa, ou fração em mols. Ou ainda uma forma disfarçada de porcentagem em mols. Tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que eu preciso falar é sobre a definição. O que é fração em quantidade de matéria? Bora lá. É o número de mols do seu soluto que está dissolvido dentro de 1 mol de solução. Para quem assistiu às aulas de título em volume, título em massa, parece pra caramba o conceito. Título em massa é a massa de soluto em 1 grama de solução. Título em volume é volume de soluto em 1 ml de solução. E o que é título? O que é título? O que é fração em mols? É como se fosse um título em mols. É o número de mols do soluto em 1 mol de solução. É como se fosse título, só que ao invés de você trabalhar com gramas ou com ml, você vai trabalhar com mols. Mas a ideia é a mesma e a fórmula se parece, inclusive. Olha isso. Antigamente se usava FM para fração em mols. Hoje é muito comum nas aulas de gases a letrinha X. Esse X que apareceu para você representa o quê? A fração em mols ou fração em quantidade de matéria, beleza? O que é o N-SOT? Número de mols do seu soluto. Ele é expresso em mol. O que é o N que aparece do lado de baixo? É o número de mols total. Vou repetir. O X é a fração em mols. O N-SOT, número de mols do soluto. O que é o N grandão? Desculpa, o N sozinho, número de mols total da sua solução. Beleza? Perceba que o número de mols que está em cima, ele é medido em mols. E o N de baixo também é em mols. Quer dizer que mol em cima, mol embaixo, corta tudo. Conclusão. Fração molar vai ser um valor entre 0 e 1, e além disso, adimensional. Não tem unidade? Não tem. Não é mol por litro, nada disso? Não, não tem unidade. Adimensional. E sempre vai ser um número decimal, certo? Ou seja, entre 0 e 1. Não pode ser 0, não pode ser 1. 0, qualquer coisa. Beleza? Parece a forma do título? Parece. Só que para calcular título, você divide a massa do soluto pela massa total. Para o título em volume, era volume do soluto pelo volume total. Agora, para a fração em mols, é número de mols do soluto pelo número de mols total. Tudo tem que estar em mols. Se estiver em grama, você converte para mol. Vamos lá? Um exemplo bonitinho para a gente começar. Determina o valor da fração em quantidade de matéria de soluto para uma solução preparada pela dissolução completa de 20 gramas de hidróxido de sódio, que a sua avó chama de soda cáustica, certo? Em 171 gramas de H2O. Ah, Vanessa, eu acho que a soda cáustica e o soluto, o solvente deve ser água. Acertou. Muito bem. Dados do exercício. Vamos lá? O que a gente já conhece? Eu conheço a massa de soluto, que é quanto? 20 gramas. Mas em gramas não dá, tem que ser em mols, professor. Isso, então nós vamos ter que converter isso para mol. Tem gente que faria uma regra de 3 no rascunho e tal. Um jeito rápido de você converter para mol. Basta você dividir pela massa molar. Mas eu não sei quanto que é, mas você vai consultar a tabela. Na tabela, o Na pesa 23, o O pesa 16, o H pesa 1. Somando tudo, sabe quanto que dá? 40. Tem que decorar isso? Não precisa. Então, 20 gramas, você vai dividir isso por 40, a massa molar da soda cáustica é 40 gramas por mol. 20 por 40, eu acho que dá meio mol. O que é esse meio mol? É o número de mols do soluto. Opa, já transformei para mol. Só que a água também dá em gramas. Eu vou ter que converter essa água para mol. Também, como é que faz isso? Você pega a massa de água, que é de 171, e você vai fazer a mesma coisa, converter isso para mol. Que jeito? Divide pela massa molar. Mas eu não sei. O exercício te dá. A fórmula é H2O, a massa molar da água, 18 gramas. Não precisa decorar isso. H2O. Cada H pesa 1, vezes 2, dá 2. Cada O pesa 16, somando tudo, 18.
Se você dividir 171 por 18, deixa eu fazer a conta aqui, eu acho que vai dar 9 mols e meio. 9,5 mol. Acabou? Não, calma aí, vou perguntar outra coisa. Qual que é o número total de mols nessa solução? Eu tenho meio dissoluto, 9,5 dissolvente. Meio mais 9,5, eu acho que o total eu tenho 10 mols de solução. Número de mols total, 10 mols na solução inteira. Dentro desses 10, meio é soluto, 9,5 é solvente. Total, 10. Agora sim, vamos calcular a fraçãozinha pela formulinha que eu te dei. Como é que é a fraçãozinha? Eu esqueci. Você divide o número de mols do seu soluto por quem? Pelo número de mols total da sua solução. Qual que é o número de mols de soluto? 0,5. Qual que é o número de mols total da sua solução? 10. Bom, dividir por 10, você deve se lembrar. É só andar com a vírgula uma casinha à esquerda, certo? Então, 0,5 dividido por 10, eu acho que vai dar 0,05. Qual que é a unidade? Não tem. Acabou, é só isso. Mas qual que é o significado matemático de 0,05? Significa 5% em mols. Não é 5% nem em massa, nem em volume, é 5% em mols. Vou colocar aqui, ó. Isso é a mesma coisa que 5%, porém medido em mols. Tudo certo? Beleza? 5% em mols, mais correto é escrever mol apenas, tá? Mas aqui não vai fazer diferença. Então, 0,05 significa 5% em mols. E se desse 0,03? 3% em mols. Beleza? É só multiplicar por 100. Certo? Multiplicou a fração molar por 100, você tem a resposta expressa em porcentagem. Tranquilo? Parece pra caramba o título, acho que você percebeu isso, né? O jeitinho de fazer é igual. Mas aqui é tudo em mols. E vamos para mais um exemplo. Uma solução foi preparada pela dissolução de 90 gramas de glicose. Ah, mas está em gramas, professor. O que você acha que eu vou fazer? Ah, eu acho que você vai transformar isso em mols. Como que faz isso? Divide pela massa molar. Mas eu não sei. Mas eu te dei a fórmula, C6H12O6. Se você consultar as massas individuais da tabela, vai dar 180 isso aí. Massa molar da glicose é 180. E 90 dividido por 180, eu acho que dá 0,5. 0,5 o quê? Mol. Então, dentro dessa solução, eu tenho meio mol de glicose, que é um soluto. Mas tem mais um soluto misturado agora. Tem 171 gramas de sacarose, açúcar cristal, por exemplo. Mas como é que eu converto isso para mol? Divide pela massa molar. Mas eu não sei. Mas se você pegar na tabela C12H22O11, sabe quanto que vai dar isso? 342. 171 por 342 dá meio mol também. Ok, acabou. Não, são dois solutos esses dois aqui. Tem água ainda. Quantos gramas tem? 342 gramas de água. Eu vou ter que converter para mol? Vai. Que jeito que faz isso? A gente divide pela massa molar. Fizemos no item anterior que a massa molar da água é 18. 342 dividido por 18 vai dar 19 mols. Pronto. Pronuncia mols, mas você pode escrever 19 mol. Qual é a quantidade total de mols que a gente tem na solução? Se eu somar 19 mais meio, eu acho que dá 20. Dá Leonardo, né? Dá 20. Então, total tem 20 mols. Qual foi a pergunta? Determine as frações em quantidade de matéria para glicose e para sacarose. Você concorda que vai ser o mesmo valor? Eu tenho meio mol de cada um deles dentro de 20 mols. Então, se eu calcular a fração molar da glicose, automaticamente eu vou calcular da sacarose também. Então, vamos lá. A fração molar é o que eu chamei de X. A gente divide número de mols do soluto, 0,5, pelo número de mols total, 0,5 dividido por 20, vai dar 0,025 se eu não errei a conta. Qual é a unidade? Não tem. Esse 0,025 representa a fração molar tanto da glicose quanto da sacarose. Nesse caso, as duas são iguais.
tanto da glicose quanto da sacarose, 0,025. Só para finalizar, qual que é o significado desse 0,025? Em porcentagem, quanto dá isso? Isso é a mesma coisa que 2,5% em mols. Não é nem massa e nem volume. 2,5% em mols. Pronto, acabou. Beleza, galera? Tomara que você tenha entendido o que eu fiz, beleza? Um tipo de concentração que aparece muito nas aulas de gases. Além das aulas de concentrações, né, mas nas aulas de gases aparece também nas leis de Dalton, lei de Amagu, aparece esse negócio chamado de fração molar, cujo nome moderno é fração em quantidade de matéria ou fração em mols. Ok? Se você gostou, dê o seu like, dê aquela força para o Wanderson. Estou finalizando aqui. Galera, um grande abraço a todos. Compartilhe quem você puder. Um grande abraço. Fui.